Então, temos aqui dentro, então, por exemplo, um metal, e já vimos que o campo elétrico aqui tem que ser 0 dentro do metal. Significa que estas linhas de força que estavam aqui, as linhas de força do campo, foram alteradas. Portanto, elas não podem passar aqui dentro. E isso acontece porque, mesmo estando este metal ou este condutor descarregado, as cargas separam-se, vão para aqui as cargas menos, vão para aqui as cargas mais, sempre à superfície, ok? Portanto, as cargas num condutor estão que estar sempre à superfície. Portanto, estas cargas mais são atraídas por estas, não é? Cargas menos atraídas por estas, e portanto aqui temos mais, menos, e portanto aqui o resultante é que o campo elétrico realmente aqui, nesta zona, dá 0. Ok? Pronto. Nós até agora temos visto sempre situações em que estas placas, as placas paralelas, não têm dimensões. Certo? Portanto, desenhamos isto aqui. É como se fosse muito, muito fininho. Mas se fossem grossas, era exatamente a mesma coisa. Ou seja, se isto tivesse, por exemplo, fosse assim, ok? E esta fosse assim. Portanto, são na mesma metais, o que é que acontece? Estas cargas vão todas para esta superfície. Estas cargas vão todas para esta superfície. Portanto, esta parte aqui realmente não interessa nada. Ok? Portanto, ter isto assim ou ter assim, okay? É exatamente a mesma coisa. Ok? Pronto. Isto é o que acontece com condensadores. Com metais, portanto, condutores. Portanto, isto aqui é um condutor. Portanto, por isso é que o campo elétrico, aqui, o campo elétrico tem que ser 0. Portanto, são coisas que nós já tínhamos visto. Ok? Pronto, agora vamos ver uma situação um pouco diferente, que é, vamos ter na mesma este condensador de placas paralelas, portanto, isto aqui dentro não tem nada, é vazio, o ar, que é a mesma coisa. E agora, em vez de meter aqui um condutor, que era aquilo que nós estávamos a ver, agora vou meter um material que eu chamo dielétrico. Basicamente é um isolador. Portanto, continuo a ter isto assim. Ok? E agora vou meter aqui um material aqui dentro, que é um isolador, exatamente ao contrário do condutor. Ok? Portanto, no condutor as cargas podem se mover, aqui as cargas não se podem mover. Ok? E nós chamamos isto um dielétrico, ou isolante. Não é bem a mesma coisa, mas nós para já não nos vamos preocupar com isso. Então, vamos chamar de elétrico a este material que temos aqui. Pode ser um plástico, por exemplo, pode ser um vidro, pode ser um polímero, pode ser madeira, ou, sei lá, tudo sempre um mau condutor. Não pode ser um metal, ok? Portanto, o metal é um condutor. O que é que acontece então aqui? Aqui como as cargas não se vão mover, mas os dipolos, nós vimos que o dipolo era um conjunto de duas cargas iguais com uma certa distância, ok? O dipolo elétrico, uma carga mais, carga menos. Isto aqui vai ter dipolos, e estes dipolos, ok? O que é que vai acontecer? Inicialmente, aqui fora, vou desenhar o dielétrico aqui fora. O mesmo dielétrico, antes de meter ali. Então, este dielétrico vai ter cargas mais e menos, portanto, são dipolos que estão aqui espalhados. Podem estar assim, podem estar assim, podem estar assim, ok? Tem aqui vários dipolos. São, no fundo, conjuntos de cargas mais e cargas menos. Ok? Então, quando metemos aqui dentro, o que é que vai acontecer? Estes dipolos podem rodar sobre si próprios, e o que é que vai acontecer? Como aqui estão mais, os dipolos vão ficar todos assim. Virados assim, não é? Ok? Portanto, ficam os mais deste lado, atraídos por este, e ficam os menos deste lado, atraídos por aquele. Portanto, ou seja, estes dipolos que estavam aleatórios, em posição qualquer, eles orientam-se segundo o campo elétrico que estava aqui, campo elétrico exterior, que era campo verde, ok? Pronto, então,
Eu tenho na mesma o campo elétrico aqui, que era o campo elétrico E, que era aquele campo elétrico que estava ali. E o que é que acontece? Eu agora, no caso do metal, do condutor, o campo elétrico aqui dentro era 0, aqui já não vai ser 0. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos definir aqui um novo vetor, que nós chamamos polarização, que eu vou chamar P, okay? Que vai do menos para o mais, é exatamente ao contrário do que nós estamos habituados, mas definimos este vetor P, okay? Que chama-se polarização, portanto, que resulta da polarização, no fundo, da polarização dos dipolos. Polarização, no fundo, é eles ficarem alinhados segundo o campo elétrico externo. Então, portanto, agora o que é que nós temos? Temos E, que é o campo elétrico, que nós já conhecíamos, que é um vetor. Temos o P, então, que é polarização, que é um vetor. E agora vamos ter um novo vetor, que chamamos D, vou pôr aqui a verde, que se chama deslocamento. Ok? E o D, por definição, vai ser ε0E mais P. Ok? Tá? Portanto, passamos a ter agora 3 vetores. Campo elétrico, polarização, deslocamento e é dado por esta expressão. Ok? Pronto. Quanto maior for o campo elétrico, maior é a polarização. Ou seja, se eu fizer aqui um campo elétrico muito grande, o campo elétrico externo é muito grande, a polarização aumenta também é maior. Quanto maior, portanto, ou seja, é proporcional. Nós chamamos de uma constante de proporcionalidade. Vou pôr aqui um Q. Ok? Isto é a constante de proporcionalidade. Isto chama-se suscetibilidade. Então, não vamos usar muitas vezes, mas agora vamos ver que depois suscetibilidade. Usamos depois muito isto quando fomos suscetibilidade. Usamos muito isto depois quando falamos no campo magnético, mas no campo elétrico nós realmente não usamos muito e vamos ver porquê. Portanto, eu se puser aqui o ε0 em evidência, isto fica 1 mais este tal Q, que é a tal suscetibilidade, e isto 1 mais Q chamamos εr. Ok? Já vamos ver o que é isso. Um exemplo é mais fácil de ver. E ε0 vezes εr, nós chamamos epsilon. Ok? Portanto, o que é que nos interessa aqui? De toda esta conversa, o que é importante aqui? Isto. Esta relação e esta relação. Ok? D igual a epsilon vezes R. Este epsilon chama-se permitividade. Ok? Nós já conhecíamos o epsilon 0, que era a permitividade do vazio. Ok? Portanto, o epsilon permitividade absoluta, chama-se a permitividade absoluta. Depois tínhamos o epsilon 0, que era a permitividade do vazio, certo? Já conhecíamos. E agora, apareceu-nos ali um epsilon R, que nós chamamos de permitividade relativa. Ok? Porquê que o epsilon R é a permitividade relativa? Porque, e isto é muito importante, o epsilon R igual a epsilon sobre epsilon 0. Portanto, será a permitividade absoluta a dividir pela permitividade do vazio. Ok? Ok? Portanto, no caso do vazio,
Se estivéssemos no vazio, isto aqui seria ε0. Certo? Portanto, cabe ε0 a dividir por ε0. Portanto, ou seja, no vazio o εr é igual a 1. Ok? Portanto, quando estamos no vazio, εr igual a 1. Portanto, e o εr é sempre maior que 1. Quando estamos no ar, por exemplo, o εr é aproximadamente 1. Nós vamos dizer que é 1. É 1,000 não sei o quê, ok? Ok? Portanto, o ar significa que o ar, praticamente não há dipolos no ar aqui para serem polarizados. Ok? Por exemplo, nos plásticos pode ser 5, 10, ok? Portanto, por exemplo, sei lá, polímeros, podemos ter εr é sempre maior que 1, normalmente, pode ser 5, 10, 100, ok? Pode ser um valor qualquer, ok? Pronto. Está claro? Então, o que é que nos interessa aqui, realmente? Quando nós escrevíamos a lei de Gauss, a gente sabe, escrevíamos fluxo, que era dado por esta expressão. Certo? Este ε0 é o vazio, é a permitividade do vazio. Portanto, ou seja, são sempre situações em que nós estamos, até agora, tudo que fizemos, estávamos no vazio. Fizemos sempre com ε0 aqui. No caso mais geral, isto é alterado e ficaria assim. Não, ε0, mas o epsilon desse material. Ok? Portanto, o que é que vai alterar em tudo o que nós vimos até agora? É onde está ε0, passa a estar epsilon. Ok? E esse epsilon será o εr vezes o ε0. Ok? Que é o que está aqui. Portanto, a partir de agora não. Só nas situações em que estamos a calcular, por exemplo, o campo elétrico dentro de um material, escrevemos a lei de Ampère, a lei de Gauss, exatamente igual, faz tudo exatamente igual, só que em vez de estar ε0, está epsilon. O resto é tudo igual. Ok? Portanto, só vamos fazer isso, por exemplo, se quisermos calcular o campo elétrico dentro de um material qualquer que tem um εr que é diferente de 1. Nas situações mais comuns, vamos fazer o εr igual a 1 e, portanto, estamos exatamente no vazio. E trabalhamos sempre com εr0. Está claro? Pronto. Porquê que isto interessa? Vocês lembram-se, então, que, por exemplo, quando calculamos a capacidade de um condensador de placas paralelas, escrevíamos assim. Lembram-se como é que se calcula? Condensador de placas paralelas, calcula-se só para uma placa, só para outra placa, princípio da superposição, há campo elétrico só no meio, calcula-se a diferença potencial, calcula-se a capacidade, chega-se a este valor. Portanto, a capacidade, que vimos que tem a ver depois com a energia que o condensador consegue armazenar, tem a ver com a área e tem a ver com a distância entre as placas. Certo? Mas agora, realmente, também tem a ver com o epsilon, porque se eu, em vez de ter ar ou vazio, tiver um material qualquer, com εr diferente de 1, ok? Isto passa a ser epsilon A sobre D, ok? E o epsilon será, então, εr vezes ε0. Tá? E então, o que é que nos interessa? Normalmente, do ponto de vista da eletrónica, nós queremos capacidades grandes para armazenar mais energia e, portanto, temos uma capacidade grande
e não queremos aumentar muito a área para não ficar um condensador muito grande, temos que aumentar o epsilon. Certo? Portanto, queremos materiais normalmente com epsilons o maior possível. Certo? Quanto maior for este epsilon, portanto, o epsilon R, não é? Quanto maior for o epsilon R, permitividade relativa, maior vai ser o epsilon, portanto, maior vai ser o epsilon, maior vai ser a capacidade, maior... Temos visto como é que se associam condensadores em série em paralelo, não é? Lembram-se disso? Portanto, em paralelo ficam assim lado a lado, em série ficam um a seguir ao outro. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui um condensador assim, placas paralelas, e tenho aqui, por exemplo, aqui um bocado, aqui posso pôr ar, Você também estava pouco. É claro. vamos calcular a capacidade desse condensador. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Só um bocadinho do condensador está a ser preenchido por este material. Portanto, vamos pôr aqui vamos pôr aqui esta distância, por exemplo, 1/3. Ok? Portanto, 1/3 do condensador, e eu meti lá dentro um material com εr igual a 10. Vamos calcular, então, a capacidade deste condensador. Em casa, pessoal, está a perceber isto? Sim. Sim? Então, é fácil ver que estes condensadores estão em paralelo. Isto é como se fossem dois condensadores em paralelo. Temos um condensador aqui, temos um condensador aqui. São condensadores em paralelo. Portanto, se estão em paralelo, a capacidade será a soma das capacidades. C1 será a capacidade deste, C2 será a capacidade deste, e depois somos os dois. Ok? Então, quanto é que é o C1? Vamos pôr o C1 deste lado. Quanto é que é o C1? Aqui. Vai ser condensador de placas paralelas. Nós víamos que era epsilon 0A sobre D. Neste caso vai ser epsilon A sobre D. Certo? Ok? Este condensador deste lado... desculpem. Não é A. A é esta área total. Mas neste caso será 1/3, não é? Ok? Está correto? Estão a ver? Epsilon vai ser epsilon R vezes epsilon 0. Ok? Portanto, vai ser 10 epsilon 0 vezes 1/3 de H sobre D. Ok? Estão a ver? O que é que aqui é 1/3? Porque ele só está aqui num 1/3 da área. Ok? D. Este D é igual a este D. Certo? Epsilon. Epsilon é 10 epsilon 0. Porquê? O epsilon R é 10. Certo? Portanto, o epsilon é sempre epsilon R vezes epsilon 0. Ok? Portanto, daqui tiramos este condensador. Ok? Não há dúvidas? Professor, pode utilizar outro marcador? É que este é muito fraco. Qual deles? Este o verde é? Sim. Pronto. Então deitamos para o verde, fazemos só com os outros.
Mas conseguem ver aqui esta parte ou não? Não, eu passo isto para... O azul consegue-se ver? Sim, senhor. E o vermelho também. Pronto, então, eu vou repetir aqui isto aqui então. Portanto, a capacidade deste condensador vai ser Epsilon 1/3 de A sobre D. Ok? Tá? E o Epsilon é Epsilon R vezes Epsilon 0. Ok? E o Epsilon R era 10, portanto, substituímos isto por 10. Temos a quê? Então onde o professor escreveu ali no desenho Epsilon R igual a 10, não devia ser Epsilon? Ou é Epsilon R? Não, é Epsilon R. É a permitividade relativa. Ok? É o Epsilon R. É um dado do problema. É o Epsilon R, não é o Epsilon. Ok? Se eu quiser saber o Epsilon daqui, o Epsilon vai ser Epsilon R vezes Epsilon 0. Vai ser 10 vezes, e o Epsilon 0 é 8,85 vezes 10 levantado a menos 12. Ok? Então, isto é que era o Epsilon. Ok? Está Obrigado. claro? É o Epsilon R, não é o Epsilon. É a permitividade relativa. Normalmente damos sempre a permitividade relativa. Okay? Não damos assim este valor, que é, não vale a pena estar a escrever 10 vezes 8,85 vezes 10 levantado a menos 12. Separado. Ok? Portanto, não vale a pena estar a escrever isto desta maneira. Nós dizemos só que a permitividade relativa e, portanto, aqui aparece sempre um Epsilon 0. Deixamos de ficar sempre Epsilon 0, nunca substituímos. Não vale a pena estar neste momento a substituir. Portanto, aqui, este Epsilon R que está aqui, realmente é 10. Ok? Vou pôr aqui a vermelho. Certo? Pronto, eu aqui posso calcular então a capacidade deste condensador. Agora vou calcular a capacidade do outro condensador. Portanto, desta parte aqui seria T2 Epsilon 0 2/3 de A sobre D. Ok? Estão a ver? O que é 2/3? É esta área aqui, onde há ar. Certo? O que aqui é Epsilon 0? Porque o Epsilon R é 1, no caso do ar. Que é as situações que vimos sempre até agora. Pronto, e agora é só somar estes dois. E temos a capacidade total. Tá? Claro? Pronto. Vou apagar então. Posso apagar? Bom, agora, usando um pouco outra vez este exemplo, vamos definir aquilo que nós chamamos por condições fronteira. Ok? Então, condições fronteira. Portanto, o que é que acontece? Nós para já não vamos demonstrar estas condições de fronteira, não vale a pena. Vamos só escrever as condições de fronteira e ver o que é que são e depois aplicar num exemplo para ver para que é que se serve. Okay? Pronto, o campo elétrico, nós portanto, falamos no campo D, no campo E, não é? O campo elétrico E, e falamos no D. E falamos no P. Ok? São os três vetores que agora temos. Ok? Pronto. Escrevemos então estas duas expressões com as que nos interessam. Ok? Pronto. Agora, o que é uma fronteira? Uma fronteira é exatamente uma divisão entre dois materiais, por exemplo. Imaginem que eu tenho aqui dois materiais. Aqui um material aqui, um material azul e um material vermelho aqui. Ok? Com epsilons diferentes. Se eu tiver um campo elétrico aplicado, aqui, por exemplo, meter isto num condensador de placas paralelas, imaginem que o campo elétrico era, por exemplo, assim. Ok?
Isto não precisa ser um condensador de placas paralelas, não é? Senão o campo elétrico tem que ser assim, não é? Imaginem que eu ponho aqui um condensador assim, nesta posição. Está aqui um campo elétrico e tem aqui uma fronteira entre os dois materiais. Este campo elétrico tem uma componente que é tangente à fronteira e uma componente que é perpendicular à fronteira. Certo? Portanto, eu vou decompor este campo elétrico em dois. Um que vai ser assim e outro que vai ser assim. Este que é tangente à fronteira, eu vou chamar ET, tangencial. Okay? Campo tangencial à fronteira. Fica paralelo à fronteira. Este que está assim, eu vou chamar EM. Ok? O que é o EM? Normal à fronteira. O campo que é normal, que é perpendicular à fronteira. Okay? Só para definirmos estas expressões. Está claro? Portanto, o ET é tangente à fronteira, o EM é perpendicular à fronteira. E para o campo e para o D, para o deslocamento, exatamente a mesma coisa. O D pode ter componentes tangenciais à fronteira e componentes normais à fronteira. Ok? Pronto. Só para definir o que é mais ou menos o que é isso. Então, o que é que as condições de fronteiras nos dizem? Dizem que ET1 é igual a ET2, já vamos ver o que isto quer dizer, e DN1 igual a DN2. Portanto, isto verifica-se sempre, estas condições, significa que se eu tiver dois materiais 1 e 2, um deles até pode ser o A, por exemplo, se tiver dois materiais 1 e 2, o campo tangencial do lado 1 tem que ser igual ao campo tangencial do lado 2. Para o campo E. Ok? E para o D é normal. Portanto, o DN1, portanto, o D normal do lado 1 tem que ser igual ao D normal do lado 2. Sempre. Ok? Vamos ver como é que se vê isto depois na prática, com um exemplo. Vamos então desenhar aqui um condensador, placas paralelas, ok? E vou pôr aqui dois materiais. Este material 1 e o material 2. Ok? Portanto, este tem ε1 e este tem ε2. Ok? Tá? Pronto. São dois materiais diferentes. Aqui uma fronteira. Portanto, se eu carregar este condensador, não é? Com cargas aqui, eu vou ter um campo elétrico assim, deste lado. É 1 e deste lado um é 2. Ok? Estão a ver? Do mais para o menos, do mais para o menos. Tenho aqui campos elétricos. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou ver o que é o E1 e vou decompô-lo nas suas componentes tangencial e normal. Ok? Portanto, vou pôr o ET1 e o ET2. Ok? Vou calcular isto. O ET1 e o ET2. Depois, o EN1 e o EN2, portanto, as componentes normais do campo dos dois lados. Depois vou calcular o DT1 e o DT2. E vou calcular o DN1, DN2. Ok? Portanto, e depois vamos aplicar exatamente as condições de fronteira. São estas que estão aqui. Verificar que isto é verdade. Tem que ser verdade, ok? Certo? Então, vamos aqui. O ET1 é exatamente o E1, certo? Portanto, o ET1 será a componente do campo tangencial à fronteira. Ora, este campo é assim para baixo. Ok? Portanto, o ET1 é exatamente o E1.
Está correto? U é T2, que é o campo deste lado, e este E2 só tem componente tangencial, certo? Portanto, o ET2 vai ser exatamente o E2. Ok? Está claro? Quanto é que é o EN1? Portanto, a componente normal do E. Zero. Certo? Que não tem, ele está assim, não tem nada perpendicular a. E, portanto, este é zero. EN2 também é zero. Certo? Portanto, pós S, já está. Agora, nós sabemos que o D igual a epsilon vezes E. Ok? Portanto, o D é um vetor que é paralelo ao E. A única coisa que aparece aqui é um número qualquer. Certo? Portanto, tem a mesma direção e o mesmo sentido do E. Portanto, como é que há de ser o D? Aqui vai ser assim, o D1. E o D2 vai ser assim. Ok? Porque o D e o E são coincidentes. Ok? Por causa desta expressão. Certo? Então vamos ver. Quanto é que é o DT1? O DT1 é exatamente o D1. Porque o D1 só tem componentes tangenciais. Certo? Está correto? Portanto, DT1 é o D1. O DT2 é o D2. Certo? É este aqui. Que é paralelo a... Portanto, não tem... Só tem componentes tangenciais. Portanto, DT2 é o D2. O DN1, que será componente normal do D deste lado, é zero. Certo? Porque o D1 está assim. Não está assim. Não tem nenhuma componente normal. Portanto, o DN1 é zero e, obviamente, o DN2 também é zero. Certo? Agora, o que é que nos dizem as condições de fronteira? Que este aqui, ET1 igual a ET2 e DN1 tem que ser igual ao DN2. Certo? Portanto, ET1 igual a ET2 é este aqui. Certo? Tem que ser igual. E DN1 igual ao DN2. É este. E está certo. Porquê? DN1 é 0, DN2 é 0. Está certo. E se ET1 é igual ao ET2, significa que o campo E1 é igual ao campo E2. Certo? Ok? Portanto, o que é que vai acontecer realmente nesta situação? Eu sei então que este campo aqui é 1 e é 2 dos dois lados. Professor, não se está a ver. O quê? Está no outro quadro, não está? Alguém disse alguma coisa? Sim, eu estou a dizer que a câmara estava virada para outro quadro enquanto o professor estava no outro. Está bem. Ok. Agora, ok, pronto, então, o que é que isto quer dizer? Daqui, desta igualdade. O campo deste lado tem que ser igual ao campo deste. Certo? Ok? Ou seja, sempre que eu tenho uma situação deste género, uma fronteira assim, com condensadores, no fundo, que são condensadores que estão em paralelo, o campo deste lado tem que ser igual ao campo deste lado. Certo? Pronto, então, sabemos que nesta situação E1 igual a E2. E como D igual a epsilon vezes E, né? Vou escrever aqui outra vez. O que é que acontece ao D1? Como os epsilon são diferentes, né? Aqui tem epsilon 1, aqui tem epsilon 2. O D1 vai ser epsilon 1 vezes E, que é o E1, que é igual ao E2, certo? O D2 vai ser epsilon 2 vezes E. Como os epsilon são diferentes, os Ds são diferentes. Certo? Está claro? Posso fazer uma questão? Sim?
Nesse quadro do professor está, quando nós calculamos o ET, o EN, o DT e o DN, Sim, os dois DNs deram 0. sim. Então como é que eles são diferentes, se são os dois nulos? Mas este o DN é o DN é o normal. Este D é o D, que é assim que é tangencial, que é este aqui. Mas está a perceber? Isto que está aqui é o DN1, não é D1. Ok, D1 vai ser assim, ok. ok? Portanto, vamos pôr aqui um exemplo. Vamos pôr aqui, já agora vamos pôr aqui. Imagina que aqui tem um epsilon de 2, ok? Não existe epsilon de 2, mas pronto. Mas a gente vamos só por um exemplo. 2 e aqui 4. Ok? O que é que acontecia? Estes campos elétricos eram iguais, certo? O campo aqui é exatamente igual ao campo aqui. Portanto, é 1 e é 2. O que é que acontecia ao D? Como o D é igual a epsilon vezes E, este vinha multiplicado por 2, vinha assim, D1, e este era multiplicado por 4, vinha maior. Está a ver? Portanto, os E são iguais e os D são diferentes. Ok? Portanto, e aqui, eu só tenho que verificar duas condições fronteiras, que é os ETs e os DNs. Sobre este aqui eu não sei nada. Ok? Realmente este é diferente deste, porque o D1 é diferente do D2. Ok? Não sei se respondi à sua pergunta. Ficou claro? Sim, já percebi. Obrigada, professor. Pronto. Professor, Sim. pode explicar esse exemplo outra vez, por favor? O quê? Esse que pôs agora 2, 4. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso. O D é epsilon vezes E, ok? O D1 é epsilon 1 vezes E. O D2 é epsilon 2 vezes E. O E é o mesmo, ok? Que é este vetor que está aqui. Deste lado tem que ser igual ao vetor deste lado. O vetor E. O D1, imagine que este epsilon 1 que era 2, ok? E que este epsilon 2 era 4. Portanto, ficava 2 vezes E e aqui ficava 4 vezes E. Certo? Portanto, este vetor era 2 vezes E1, este seria o dobro deste, e deste lado era 4 vezes maior. Está a ver? Ok. Portanto, nestas situações, o E é igual e o D é diferente. Ok? Tá. Obrigada, professor. Tá? Oh, professor, Hum. mas nas placas paralelas, os condensadores não dependiam do meio? Dependem. Ou seja, Claro. Dependem. Exatamente. então, Dependem. ok, então, O quê? então como é que os campos ficam iguais? Ou seja, Porque o as resultado cargas que- agora, as cargas vão ficar diferentes dos dois lados também. ok. Está a perceber? Aquilo compensa então, ok. Uma coisa compensa a outra. Exatamente. Ok? Está entendido. Está claro? Professor, o ED1 vai ser sempre igual ao ED2? O quê? O ED1 vai ser sempre igual ao ED2? Sempre. Nesta situação, é verdade. Nesta situação em que está um ao lado do outro. Ok? Vamos ver um exemplo agora ao contrário. Em vez de estar ao lado um do outro, um está a seguir ao outro. Ok? Estão a ver? Este está ao lado um do outro. É como se fossem dois condensadores em paralelo, como aquele exercício que vimos há bocado. Ok? Nesta situação, é 1 igual a E2. Dos dois lados da fronteira tem que ter o mesmo campo elétrico. Derivado exatamente das condições de fronteira. Ok? Vamos ver outro exemplo. Que é exatamente ao contrário. E fazer a mesma coisa para tentar perceber o que é que está acontecendo. Imaginem assim. Condensador de placas paralelas. E agora está assim. Tenho aqui o material 1 e aqui o material 2. Meto aqui e carrego isto.
Oh, caralho.